Uma mãe mandou matar o próprio filho recém-nascido. O crime. Ele nasceu alguns tons mais escuro que seus irmãos. Este não é o roteiro de uma ficção de horror. É um evento real, enterrado nos anais sombrios do Brasil imperial. Eu sou Carlos Mota, historiador e pesquisador das origens esquecidas do Brasil. Hoje, você vai conhecer mais uma história real que marcou o país e que quase foi apagada dos registros oficiais. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está nos ouvindo. Assim, mais pessoas poderão descobrir essas histórias que o tempo tentou calar. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Estamos no ano de 1852. A localidade é a Fazenda Santa Eulália, um império de café cravado no Vale do Paraíba. O ar da região cheirava a café maduro e terra molhada. Mas dentro da Casa Grande, o cheiro era outro. Era de sangue, suor e um medo que podia ser mastigado. Fique até o final para descobrir como essa ordem brutal de infanticídio, motivada pelo puro preconceito, acabou resultando na libertação de dezenas de escravizados e na ruína moral completa da família que o rejeitou. A madrugada de março caía pesada. No quarto principal, Sinhá Amélia Cavalcante gritava. Seus gritos faziam tremer as pesadas cortinas de veludo bordô, importadas da Europa. Ela era uma mulher pálida, de cabelos negros, considerada uma beleza frágil. Naquela noite, ela parecia uma boneca de porcelana prestes a se estilhaçar. Ao seu lado, Dona Sebastiana, a parteira, tentava manter a calma. Era uma mulher prática, de mãos firmes, que já havia trazido ao mundo centenas de crianças, tanto na senzala quanto na Casa Grande. 3 velas de sebo mal iluminavam o cenário. Dona Sebastiana puxou a primeira criança. Um menino, pálido. Um choro forte, logo depois a segunda. Outro menino, igualmente claro. Amélia respirou exausta. Mas a parteira sentiu que não havia acabado, e então, quando a terceira criança veio ao mundo, o silêncio cortou a noite como uma navalha. O bebê respirava, mas não chorava. E ele era visivelmente mais escuro que os irmãos. Amélia, com os cabelos colados na testa suada, arregalou os olhos verdes. O cansaço deu lugar ao pânico. Ela não gritou. Ela sibilou entre dentes para que apenas a parteira ouvisse. Tira isso daqui. Agora. Dona Sebastiana gelou. Ela entendeu a ordem. Não era para levar ao berçário. Era para sumir. Na cozinha, Benedita ouviu o chamado urgente. Ela era uma mulher de 40 anos, pele retinta com o rosto e as costas, marcados por cicatrizes antigas de açoite. Suas mãos eram calejadas de lavar roupa no rio e seus olhos já tinham visto tragédias demais para se iludirem. Ela subiu as escadas rangentes da Casa Grande, o coração aos pulos. O cheiro de sangue ficou mais forte. Quando entrou no quarto, Sinhá Amélia virou o rosto. Dona Sebastiana, trêmula, entregou a Benedita um embrulho de panos brancos, já manchados. Leva para longe. E nunca mais volta com ele, ordenou Amélia, a voz trêmula de exaustão, mas firme de crueldade. Benedita olhou para o rostinho adormecido. Tão pequeno, tão inocente. Ela sentiu as lágrimas queimarem, mas não ousou derramá-las. Ela sabia o que aquilo significava. O menino tinha a pele amorenada. Os outros, alvos como a mãe, aquele bebê, era a prova viva de algo que o coronel Tertuliano Cavalcante, o marido de Amélia, não poderia jamais desconfiar. A fazenda dormia sob um luar prateado quando Benedita atravessou o terreiro de café. O bebê estava enrolado em seu chale. Seus pés descalços afundavam na terra vermelha e fria. O vento de outono cortava seu vestido de chita rasgado. Ela olhou para trás. A Casa Grande estava iluminada por lampiões. Um palácio de poder e segredos. Depois, olhou para a senzala silenciosa, onde sua própria filha, Joana, de 6 anos, dormia numa esteira de palha. Perdoa, meu Deus, ela sussurrou, apertando o bebê contra o peito. O choro baixinho da criança ecoava na escuridão, misturando-se ao canto dos grilos e ao latido distante dos cães de guarda. Benedita estava num dilema impossível. Se voltasse com aquela criança, seria açoitada no tronco até a morte por desobediência. Mas se obedecesse à ordem da Sinhá, teria que matar um inocente. Teria que carregar aquele peso na alma para sempre. Sumir com ele significava deixá-lo na mata para as onças, ou afogá-lo no rio que corria fundo. Ela caminhou por horas. Afastando-se da sede da fazenda, alcançou a divisa, onde começava a mata fechada. Ali, numa clareira escondida, ficava a tapera abandonada de um antigo feitor que havia morrido de febre amarela. Era um lugar de morte. As paredes de pau a pique estavam cobertas de musgo. O telhado de sapé tinha buracos por onde a lua espiava. O chão de terra batida estava úmido e gelado. Benedita ajoelhou-se ali. Colocou o bebê sobre um cobertor velho que carregava. Olhou para aquele rostinho calmo, os lábios rosados, os dedinhos fechados. Ele dormia, alheio ao seu destino cruel. Você merecia mais, meu filho. Ela chorou ali, usando aquela palavra filho, que nunca seria verdade. Mas no fundo do peito, algo dentro dela se partiu. Ela o deixou ali e voltou para a Casa Grande, a alma rasgada. Quando Benedita entrou pela porta da cozinha, já estava amanhecendo, suas mãos tremiam.
O rosto estava molhado de lágrimas secas. Foi então que ouviu o tropel de cavalos no terreiro. Seu sangue gelou. O coronel Tertuliano Cavalcante havia chegado. Voltara mais cedo de uma viagem a São Paulo. Ela ouviu a voz grossa dele gritando ordens aos escravos do curral. Depois, os passos pesados nas tábuas da varanda. Onde está minha esposa? Nasceram os meninos? A voz dele vinha embriagada de ansiedade e cachaça. Benedita se escondeu atrás da porta da despensa. O coração batendo como um tambor, ela sabia que tudo dependeria dos próximos minutos. O coronel subiu as escadas aos tropeços, as botas batendo forte na madeira. Era um homem alto, de bigodes fartos e um olhar duro como pedra. Estava vestido com um paletó preto, sujo de poeira da estrada, e uma corrente de ouro brilhava no colete. Quando passou pelo corredor, ele cruzou com Dona Sebastiana, a parteira. Ela descia com uma bacia cheia de panos ensanguentados, o rosto pálido de quem guardava um segredo terrível. E então, Dona Sebastiana, quantos? Perguntou ele, segurando o ombro da mulher. A parteira, pega de surpresa e apavorada, respondeu sem pensar, talvez tentando falar a verdade inicial. 3, coronel. Foram 3 meninos. 3 gêmeos. Coisa rara, um milagre de Deus. O rosto de Tertuliano se iluminou num sorriso largo, os olhos brilhando de orgulho e álcool. 3 herdeiros. 3, Cavalcante. Ele riu alto, batendo no peito. Mas quando ele abriu a porta do quarto, seu sorriso morreu. Ele viu apenas 2 bebês nos braços de Amélia. Sinhá. Amélia estava deitada, pálida como cera, os cabelos desarrumados colados no rosto suado. Nos braços, segurava 2 bebês enrolados em mantas de linho branco, ambos de pele clara e rosada. Quando viu o marido entrar e percebeu a confusão em seu rosto, seu coração quase parou. Ela precisava agir rápido. Tertuliano, ela sussurrou com voz fraca, os olhos enchendo de lágrimas ensaiadas. Foram 3, sim, como disse a parteira. Mas um deles, o mais fraquinho, não resistiu. Sua performance era digna de um teatro. Nasceu respirando mal, todo roxinho. Dona Sebastiana tentou de tudo, mas Deus o quis de volta. Sua voz quebrou no final. Ela soluçou, escondendo o rosto entre os bebês. O coronel parou, um sorriso desaparecido. Ele se aproximou devagar, olhou para os 2 filhos vivos e depois para a esposa. Morreu? Ele repetiu, a voz mais baixa agora. Amélia acenou com a cabeça. As lágrimas agora escorriam de verdade. Não de tristeza, mas de medo de ser descoberta. Dona Sebastiana já levou o corpo, ela emendou, selando a mentira. Disse que era melhor enterrar logo para não trazer mais dor. Tertuliano ficou em silêncio por um longo momento. Ele passou a mão pelos bigodes, os olhos fixos nos 2 bebês vivos. Ele não era um homem de demonstrar fraqueza, mas a notícia o abalou. Deus dá, Deus tira, murmurou ele, fazendo o sinal da cruz. Depois, forçou um sorriso e segurou os 2 meninos com firmeza. Então, que seja. Esses 2 serão fortes. Benedito e Bernardino, meus herdeiros. Amélia respirou fundo, aliviada. A mentira havia colado. Benedita, escondida na despensa, ouviu tudo. Ela tapou a boca com a mão para não deixar escapar nenhum som. As lágrimas escorriam silenciosas. A Sinhá havia mentido com perfeição. O coronel acreditara. E agora, o bebê de pele escura que ela abandonara na mata era oficialmente inexistente. Um fantasma. Um segredo enterrado antes mesmo de ter a vida reconhecida. Benedita sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela havia obedecido à ordem da Sinhá. Mas aquilo não era apenas obediência. Era cumplicidade. Cumplicidade, num crime que nunca seria julgado. E o peso daquilo era como uma corrente em seu pescoço. Os dias seguintes foram de uma normalidade assustadora. Sim, a Amélia se recuperava no quarto, rodeada de mucamas que a abanavam com leques de palha. Ela recebia caldo de galinha em tigelas de porcelana, fazendo o papel da mãe fragilizada. Os gêmeos, Benedito e Bernardino, eram amamentados por uma ama de leite chamada Rosa. Rosa era uma jovem escravizada que havia perdido o próprio filho semanas antes. O leite que deveria ser de seu filho agora alimentava os herdeiros do coronel. O coronel Tertuliano, por sua vez, passeava pela fazenda de peito estufado. Ele fiscalizava a colheita de café, gritava ordens aos feitores e bebia cachaça na varanda ao entardecer, celebrando seus 2 herdeiros. Ele não fazia ideia de que seu sangue corria nas veias de uma terceira criança, abandonada na mata, uma criança condenada à morte certa, ou pelo menos, era o que Amélia e a parteira Sebastiana acreditavam. Benedita trabalhava de sol a sol, lavava roupas no rio, esfregando as peças pesadas dos senhores. Cozinhava na casa grande, servindo a Sinhá Amélia com as mãos trêmulas. Ela via os 2 bebês brancos sendo paparicados e sua mente viajava. Sua mente estava sempre lá, na tapera fria. Aquele bebê que ela deixara para trás. Toda noite na senzala ela rezava baixinho. Pedia perdão a Deus e aos seus orixás.
Sua filha, Joana, percebeu a mudança na mãe. Os olhos de Benedita estavam sempre vermelhos. Havia um silêncio pesado nela. Os suspiros eram fundos, vindos de um lugar de dor. Que foi, mãe? Perguntava a menina. Mas Benedita apenas balançava a cabeça, incapaz de compartilhar o horror. Nada, minha filha. É só o cansaço, mas não era cansaço. Era a culpa. Era remorso. Era um vazio que crescia dentro dela como uma erva daninha. O segredo queimava por dentro. Benedita sentia o cheiro da morte em suas próprias mãos. 3 dias se passaram desde o parto. 3 dias e 3 noites de tormento. Na terceira noite, Benedita não aguentou mais. Era uma noite sem lua, escura como breu. Ela esperou Joana dormir. Fugiu da senzala, correndo descalça pela terra úmida em direção à mata. O coração batia descompassado. O medo dos animais, dos feitores, nada era maior que a necessidade de saber. Ela esperava encontrar o pior, um bebê morto, devorado por animais. Gelado pelo frio da serra, ela se preparou para a visão do inferno que ela mesma havia permitido. Mas quando empurrou a porta de madeira podre da tapera, ela ouviu um choro fraco, quase um miado, mas inconfundivelmente vivo. Ela empurrou a porta. E viu. O bebê ainda estava lá, enrolado no cobertor velho. Estava tremendo, faminto, os lábios ressecados. Mas estava vivo. Benedita caiu de joelhos. As lágrimas que ela segurou por 3 dias explodiram num choro convulso. Milagre, ela sussurrou para a escuridão. É um milagre. Ela pegou o menino no colo. Sentiu o calor daquela pele pequena contra a sua. E naquele instante, ela tomou a decisão que mudaria tudo. Ela não o abandonaria novamente. Se Deus o havia mantido vivo por 3 dias, era um sinal. Ela o amamentaria escondido. Ela roubaria comida. Ela o criaria nas sombras. Ela deu-lhe um nome. Bernardo. Passaram-se 5 anos. 5 anos de segredos e medo diário. A fazenda Santa Eulária prosperava. O ouro verde, o café, enchia os cofres do coronel Tertuliano. As fileiras de pés de café pareciam intermináveis, carregados de frutos vermelhos, colhidos pelo suor e sangue dos escravizados. Os gêmeos Benedito e Bernardino cresciam como príncipes na Casa Grande. Vestiam roupas de linho importado, trazidas em navios da Inglaterra. Aprendiam francês com um professor particular vindo do Rio de Janeiro. Cavalgavam pelos cafezais em pôneis comprados em São Paulo. Tinham cabelos lisos e castanhos, pele clara que queimava fácil no sol. E já carregavam nos olhos a arrogância dos que nasceram para mandar. O coronel Tertuliano os via com um orgulho desmedido. Neles, ele via o futuro do império cafeeiro que seus herdeiros herdariam. Ele continuava sem saber que havia um terceiro filho vivo. Um filho crescendo nas sombras da fazenda, literalmente. Alimentado pelo amor proibido de uma escrava que desafiara a morte e a ordem de sua sinhá. Bernardo, agora com 5 anos, vivia escondido na tapera da mata. Ele era um menino de pele morena, cabelos cacheados e escuros. Seus olhos brilhavam com uma inteligência precoce, afiada pela solidão e pela necessidade de sobrevivência. Benedita o visitava todas as noites. Ela levava restos de comida da Casa Grande escondidos sob o vestido. Pão, frutas, sobras de carne. Levava roupas remendadas, feitas de sacos de farinha. E levava todo o carinho que conseguia roubar do próprio cansaço. Ela o ensinava a falar baixo, a se esconder quando ouvia barulho de cavalos ou latidos de cães. Ela o ensinou a nunca, jamais sair da mata durante o dia. Você não pode ser visto. Meu filho, dizia ela, acariciando o rosto dele. Ela usava a palavra filho agora com propriedade. Era seu filho de alma. Se o coronel souber que você existe, ele mata nós dois. Bernardo entendia pouco sobre o motivo, mas entendia o medo na voz dela. E obedecia. Sua única companhia eram os pássaros, os macacos prego, que às vezes roubavam sua comida. E os raros, preciosos momentos com Benedita. Ele não sabia que tinha irmãos. Não sabia quem era seu pai verdadeiro. Não sabia que seu sangue era o mesmo que corria nas veias dos meninos da Casa Grande. Joana, a filha biológica de Benedita, agora com 11 anos, começou a desconfiar. Ela era uma menina esperta, de olhos vivos, que trabalhava na horta e ajudava na cozinha. Ela via os sumiços noturnos da mãe. Via o cansaço extremo. Via a comida que desaparecia. Uma noite, ela seguiu a mãe em segredo. Descalça e silenciosa como um gato, ela observou Benedita atravessar o terreiro e entrar na mata. Joana esperou alguns minutos e seguiu o caminho, o coração batendo forte de medo e curiosidade. Quando chegou perto da tapera, ouviu vozes. Uma voz era da sua mãe. A outra, de uma criança, ela espiou por uma fresta na parede de pau a pique. A cena que viu congelou seu sangue e apertou seu peito. Sua mãe, Benedita, estava embalando um menino desconhecido. Cantava uma cantiga de ninar, a mesma que cantava para ela. Beijava a testa dele com uma ternura que Joana sentiu como um roubo. Quem era aquele menino? Por que sua mãe o escondia? Por que ele parecia para Joana ser mais importante que ela? Joana voltou para a senzala em silêncio, mas a dúvida roía sua alma como cupim.
Nos dias seguintes, ela observou a mãe com atenção redobrada. Viu as mãos de Benedita escondendo pão na cintura do vestido. Ouviu os suspiros que vinham do fundo da garganta. Até que uma noite, no canto escuro da senzala, ela confrontou Benedita. Quem é o menino da mata, mãe? A pergunta caiu como um tiro no silêncio. Benedita paralisou. A colher de pau que usava para mexer um angu caiu de sua mão. Que menino, Joana? Que história é essa? Você anda sonhando? Mas Joana não era mais uma criança ingênua. Eu vi, mãe. Vi você com ele. Quem é? É meu irmão? Benedita sentou-se devagar na esteira, o rosto envelhecido pela dor e pelo segredo. E então ela contou tudo. Contou sobre a noite do parto na Casa Grande, sobre os 3 gêmeos, sobre o bebê de pele escura, sobre a ordem cruel da Sinhá Amélia. Joana ouviu tudo em silêncio, os olhos arregalados de horror, e quando a mãe terminou, lágrimas escorriam pelo rosto magro da menina. Ele é filho do coronel? Joana perguntou, a voz tremendo. Benedita acenou que sim. Então, ele é irmão dos meninos da Casa Grande, Joana murmurou. A enormidade daquele segredo a sufocava. E se descobrirem, o que acontece? Benedita segurou as mãos da filha com força. Seus olhos suplicavam. Eles matam ele, Joana, matam eu. E talvez você também. Você tem que prometer que não fala nada. Nunca. O medo pendurou-se entre as duas como uma mortalha. Joana prometeu guardar segredo, mas aquela revelação mudou algo profundo dentro dela. Ela começou a observar os gêmeos Benedito e Bernardino com outros olhos. Via-os correndo pelo terreiro, rindo, recebendo doces das mucamas. Eles eram irmãos de Bernardo, mas viviam em mundos opostos. Um no palácio, o outro no inferno. E essa injustiça, essa crueldade, começou a ferver dentro dela como água em um caldeirão. Os anos passaram. Devagar, pesados como correntes. Bernardo crescia forte e ágil. A mata era sua casa, ele aprendeu a sobreviver. Caçava lagartos, pescava no riacho com as próprias mãos, construía armadilhas com cipó, tão espertas quanto as dos caçadores. Benedita continuava a visitá-lo, mas o medo aumentava a cada dia. O menino estava ficando maior, mais difícil de esconder, e mais curioso sobre o mundo além das árvores. Por que eu não posso ir lá, mãe Benedita? Ele perguntava, apontando para a direção da fazenda. A fumaça das chaminés da Casa Grande era visível da clareira. Porque lá não é lugar para você. Ela respondia, a voz sempre embargada, mas a resposta nunca bastava. Bernardo sentia que havia algo errado, algo que ninguém lhe contava. Ele sonhava com outras crianças, com comida farta, com camas macias, mas acordava sempre na mesma tapera úmida, comendo farinha com rapadura, dormindo em uma esteira velha e fria. Foi numa tarde quente de agosto que tudo começou a desmoronar. O segredo, guardado por uma década, estava prestes a explodir. Benedito e Bernardino, agora com 10 anos, eram a imagem do pai. Arrogantes e aventureiros, eles fugiram dos olhos da governanta e cavalgaram para dentro da mata. Riam alto, procurando alguma aventura, algum animal para assustar. Carregavam espingardas de brinquedo, esculpidas em madeira, e usavam chapéus de palha. Vamos caçar onça, gritava Benedito, o mais ousado e cruel dos dois. Eles se embrenharam cada vez mais fundo na floresta, mais fundo do que jamais haviam ido. Até que ouviram um barulho estranho. Não era um bicho, era alguém assobiando. Uma melodia triste. Pararam os cavalos. Desceram curiosos e desconfiados. Seguiram o som, abrindo caminho pelo mato fechado, até que avistaram a tapera abandonada, e foi então que viram. Um menino de pele morena, descalço, vestindo trapos, estava sentado num tronco. Esculpindo um pedaço de madeira, assobiando aquela melodia, era Bernardo. Bernardo levantou os olhos. Viu os 2 meninos de pele clara, vestidos como pequenos senhores. Ele ficou paralisado. Seu sangue gelou. Ele nunca tinha visto outras crianças tão de perto. Quem é você? Perguntou Bernardino, o mais tímido, franzindo a testa. Bernardo não respondeu. Ele havia sido ensinado por Benedita a nunca falar com estranhos, a nunca ser visto, mas era tarde demais. Benedito riu, achando graça da figura assustada. É algum moleque fugido da senzala. Vamos contar para o meu pai. Ele manda o feitor buscá-lo. Mas algo no rosto de Bernardo fez Bernardino hesitar. Havia algo terrivelmente familiar naqueles olhos escuros. Naquele jeito de inclinar a cabeça. Espera, disse Bernardino, descendo do cavalo e se aproximando. Você mora aqui? Nessa coisa? Bernardo, assustado e acuado, apenas assinou que sim. Sozinho? Insistiu Bernardino. Bernardo hesitou. Ele não queria trair Benedita, mas acabou balançando a cabeça. Não, mãe Benedita vem me ver. O nome. O nome caiu como uma pedra num poço silencioso. Benedito e Bernardino se entreolharam, a confusão estampada no rosto. Benedita? A escrava que trabalhava na cozinha da Casa Grande? Por que ela cuidaria de um menino desconhecido, escondido na mata como um animal?
Uma revelação como essa mudaria o destino de todos. O primeiro fio do segredo estava sendo puxado. Se você está chocado com o rumo desta história, com a crueldade de esconder uma criança por uma década, já deixe seu like. E se inscreva para não perder o desfecho trágico que isso provocou. Naquela noite, os gêmeos voltaram para casa em silêncio. Estavam profundamente perturbados pela descoberta. Não contaram nada ao pai, nem à mãe, mas ficaram remoendo o mistério. Quem era aquele menino? Por que Benedita o escondia com tanto risco? E a pergunta mais assustadora: por que ele se parecia tanto com eles, apesar da pele mais escura? Benedito, sempre impulsivo, decidiu investigar por conta própria. Ele começou a observar Benedita. Seguiu-a discretamente por dias. Viu-a roubar comida da despensa. Viu-a olhar nervosa para os lados, até que numa noite ele a viu. Viu Benedita saindo da senzala com um embrulho de comida, caminhando rápido rumo à mata. Ele a seguiu, escondendo-se atrás das árvores. O coração batendo forte, ele a viu entrar na tapera. Ouviu vozes abafadas. A voz dela carinhosa. A voz do menino. E então ele ouviu algo que gelou seu sangue. Era a voz de Benedita. Meu filho, logo você vai entender por que tem que ficar escondido. Mas saiba de uma coisa. Você é tão importante quanto qualquer um daquela casa grande. Benedito voltou correndo, tropeçando nas próprias pernas. O coração disparado. A mente fervilhando de uma verdade impossível. Ele acordou Bernardino no meio da noite, chacoalhando o irmão. Ela chamou ele de filho. Ela disse que ele é tão importante quanto a gente. Bernardino arregalou os olhos, sonolento, depois apavorado. Mas isso não faz sentido. Por que uma escrava diria isso? Os dois ficaram acordados até o amanhecer, sentados no chão do quarto. Tentavam montar o quebra-cabeça e, aos poucos, as peças começaram a se encaixar. O menino tinha mais ou menos a mesma idade deles. 10 anos. Benedita trabalhava na casa grande quando eles nasceram. Ela estava lá. E havia sempre aquela história sussurrada do terceiro irmão. O gêmeo que nascera morto. E se ele não morreu, Benedito? Sussurrou Bernardino. Uma dúvida terrível começou a se formar nas mentes dos gêmeos. E essa dúvida era uma semente que, uma vez plantada, não pararia de crescer, até explodir em uma verdade brutal. A suspeita dos gêmeos cresceu como uma planta venenosa. Durante semanas, Benedito e Bernardino observaram tudo, cada movimento de Benedita, cada olhar cansado e distante da mãe. Sinhá, Amélia. Cada silêncio pesado que pairava sobre a casa grande sempre que o passado era mencionado. Eles voltaram à tapera diversas vezes, sempre escondidos. Viram Bernardo brincando sozinho, falando com os pássaros, viram-no esculpindo bonecos de madeira com um facão enferrujado. Havia algo perturbador naquele menino. Os mesmos olhos amendoados que eles viam no espelho. Mesmo jeito de franzir a testa quando pensava. Mesma covinha no queixo, a covinha que o coronel Tertuliano carregava. Quanto mais olhavam, mais a verdade impossível se tornava óbvia. Eles não estavam olhando para um escravo fugido. Estavam olhando para o próprio rosto, em outra cor. Até que, numa tarde quente de dezembro, Benedito tomou uma decisão. Vamos perguntar para a mãe, ele disse, os punhos cerrados. Quero ouvir da boca dela. Bernardino hesitou. Ele tinha medo da resposta, mas concordou. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era melhor que a dúvida que os corroía. Eles encontraram Sinhá Amélia na varanda. Ela estava bordando um lenço de linho, uma de suas atividades fúteis. Tomava um chá de erva doce. Ela estava mais magra. Os cabelos negros agora tinham fios brancos nas têmporas. Os olhos, antes verdes e vivos, estavam sempre cansados, opacos. O peso do segredo de uma década havia cobrado seu preço. Quando viu os filhos se aproximarem, com expressões sérias e adultas, ela sentiu um arrepio. Mãe, começou Benedito. A voz firme demais para um menino de 10 anos. A senhora mentiu pra gente? Amélia ergueu os olhos do bordado. Sobre o quê, meu filho? Sobre o irmão que morreu. Amélia deixou cair a xícara de chá. O barulho da porcelana se estilhaçando no chão de madeira ecoou como um tiro. Ela ficou pálida, os lábios tremendo. Que história é essa, meninos? Que absurdo é esse? Mas sua negação era fraca. Seus olhos não conseguiam sustentar o olhar dos filhos. Bernardino, o quieto, se aproximou. Seus olhos estavam marejados, mas sua voz era firme. A gente sabe, mãe. A gente viu. Tem um menino escondido na mata. E a Benedita cuida dele. Benedito então deu o golpe final, a voz trêmula de raiva. Ele é nosso irmão, não é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mais pesado que a umidade da mata, mais sombrio que a noite. E naquele silêncio, a verdade de uma década finalmente se despedaçou. Amélia desabou a chorar. Não um choro ensaiado, como no dia do parto, um choro feio, gutural. O corpo sacudindo em soluços. Ela cobriu o rosto com as mãos e durante longos minutos não conseguiu falar.
Os gêmeos ficaram ali paralisados, vendo a mãe, a figura de perfeição e frieza, se desfazer diante deles. Quando ela finalmente ergueu o rosto, os olhos estavam vermelhos e afogados em culpa. Sim, ela sussurrou. A voz quebrada. Sim, ele é irmão de vocês. Nasceu junto com vocês. Mas ele era diferente. Diferente como? Pressionou Benedito. A pele, soluçou Amélia. A pele dele era mais escura. Eu tive medo. Medo do que seu pai ia pensar. Medo do que as pessoas iam dizer. Então eu mandei Benedita. Mandei ela sumir com ele. As palavras saíram como uma confissão no tribunal divino. Benedito e Bernardino se entreolharam, horrorizados. A realidade era pior do que qualquer pesadelo que pudessem ter imaginado. A senhora mandou matar o nosso irmão? Perguntou Benedito. A voz dele não era mais de criança. Era a voz de um juiz. Amélia balançou a cabeça, desesperada, tentando se defender. Eu não sabia o que fazer. Eu achei que ele ia morrer sozinho na mata. Eu não sabia que Benedita ia salvá-lo. Eu juro. Mas a desculpa era vazia. A notícia explodiu dentro dos gêmeos como um barril de pólvora. Benedito saiu correndo da varanda. Ele gritava, um som animal de dor e raiva. Chutava as pedras do caminho. Bernardino ficou mais um momento. Ele olhou para a mãe, ajoelhada no chão, com uma mistura de decepção e nojo. Como a senhora pôde? Ele sussurrou, e então se virou e saiu também, deixando-a para trás. Amélia ficou sozinha, ajoelhada no chão de madeira, cercada pelos cacos da xícara de chá quebrada. Naquele momento, ela soube que havia perdido. Não apenas o filho que rejeitara, mas também o respeito e o amor dos que criara. Ela não sabia, mas aquele era apenas o começo da tempestade, porque a verdade, uma vez liberta, não volta mais para a gaiola. Naquela mesma noite, Benedito fez algo impensável, cego pela raiva da mãe. Ele foi direto para o pai. Ele entrou no escritório do coronel Tertuliano. O homem estava lá, como sempre, fumando um charuto e revisando os livros de contabilidade da fazenda. A luz do lampião de querosene iluminava seu rosto duro. Pai, disse Benedito, sem rodeios, a respiração ofegante. Tertuliano ergueu os olhos, irritado pela interrupção. O senhor tem outro filho? O coronel franziu o senho. O que você está bebendo, menino? Ele não morreu, continuou Benedito. Ele está vivo, escondido na mata. A mãe mandou a Benedita sumir com ele, porque ele nasceu com a pele mais escura. Tertuliano ergueu-se devagar da cadeira. O charuto parou no ar. Ele não disse nada por longos segundos. Seu rosto não demonstrou tristeza. Demonstrou algo muito pior. Fúria. Uma fúria fria, calculista. Ele não estava com raiva da mentira. Estava com raiva da traição, da desonra. Benedito, ele disse, a voz baixa e perigosa. Repete o que você disse. Benedito, tremendo, mas firme, repetiu tudo. O coronel não gritou. Ele virou a mesa de mogno de um golpe só. Livros, papéis, tinteiro, tudo voou pelo chão. E então ele urrou. Um som que ecoou pela casa grande inteira. Benedita. Estamos falando de seres humanos tratados como propriedade. A vida de Bernardo e Benedita estava, literalmente, nas mãos de um homem furioso. Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse poder absoluto de vida e morte que um senhor de engenho detinha. Benedita foi arrastada da senzala pelos feitores. As correntes, que ela não usava há anos, foram presas em seus pulsos. Ela sabia. No momento em que ouviu o grito do coronel, ela soube que seu fim havia chegado. Quando a trouxeram para a frente de Tertuliano, ele estava de pé no meio do terreiro. A casa grande inteira assistia das janelas. Sinhá Amélia estava na varanda, pálida como um fantasma. O coronel segurava um chicote de couro cru, o rosto deformado pela raiva. Você! Ele rosnou para Benedita, ajoelhada na terra. Você escondeu meu filho de mim? Por 10 anos. Benedita, sabendo que morreria de qualquer jeito, ergueu o rosto e, pela primeira vez em sua vida de escrava, ela não baixou os olhos para o senhor. Lágrimas de medo e raiva escorriam por seu rosto. Escondi, sim. Senhor. A sinceridade brutal da resposta fez o coronel hesitar o chicote no ar. E sabe por quê? Ela continuou, a voz embargada. Porque a Sinhá mandou eu matar ele. Mandou eu jogar no rio. E eu não tive coragem. Era um inocente. Preferi criar ele no mato, com fome e com frio, do que deixar ele morrer. A confissão de Benedita caiu como uma bomba no terreiro. Tertuliano olhou de Benedita, ajoelhada para Amélia na varanda. A humilhação pública de sua esposa era palpável. Ele baixou o chicote. Sua fúria mudou de alvo. Onde ele está? Ele perguntou a Benedita, na tapera velha. Perto do riacho, ela sussurrou. Tá sozinho, esperando eu voltar. O coronel soltou o chicote no chão. Ele gritou para os capangas, os mesmos que caçavam escravos fugidos. Tragam o menino, agora.